da atividade, que é até o dia 15, né. É. E aí eu fiz outras que era até hoje, então eu fiz as que era até hoje primeiro. Sim. Então, aí eu dei uma olhada na atividade de artes, eu falei: "Não, já vou deixar o de artes pronto também, né". Só que eu não entendi muito bem a que desenho que ele tá se referindo pra mim fazer, pra mim falar qual eu não sei, eu não entendi muito a atividade, assim. Queria que a Tá, professora me vamos abrir aqui a explicasse. atividade, então. Do desenho, a parte do Tipo desenho, você não entendeu? tipo a atividade em si. Tá, eu vou ler toda a atividade, então, tá? A gente começa com a página 4 e 5 do volume 2. Deixa eu abrir o volume 2, que eu ia começar a corrigir o volume 1. Então, vou abrir o volume 2. Então, assim, a gente está falando de modernismo do Brasil, a gente já conversou semana passada, né, sobre o conteúdo em específico, e aí a gente vai para os exercícios. Chegou mais alguém. Vamos ler, lá na página 4, tá? Observe na imagem as posições dos dançarinos e associe esse e outros movimentos que imaginar a gestos que as pessoas executam em suas atividades do dia a dia. Pense em quais ideias ou sensações o artista transmite com seu corpo, gestos e expressões. Ai, tá errado, gente. Peraí que eu tô com a apostila errada aqui. Tava achando estranho mesmo. Eu entro na plataforma 1 e ele abre a apostila errada. Livros. Volume 2. Agora sim. Eu tava lendo errado, tá, gente? Desculpa. Então vamos lá. Agora sim, página 4. As atividades, nós temos ali 4 imagens entre a página 4 e a página 5, né? Nós temos algumas imagens. E aí, como é que funciona, Dani? Cada uma daquelas imagens ali, ó, observem as obras de alguns artistas brasileiros e respondam as questões na página seguinte. Então, a primeira ali, ó, Vicente Monteiro, tá? A obra Pietà. A obra Pietà, ela já é uma releitura que ele está fazendo, né? A obra Pietà é de Michelangelo, é uma escultura, e ali ele está fazendo uma releitura com uma pintura modernista, tá? Aquela obra ali já tem as características modernistas. Então, vamos adiante. A segunda, vocês podem perceber que todas elas já vêm com a característica, tá? Depois a segunda. Tarsila do Amaral, Urutu, né? Ele pede para vocês observarem. E aí ele vai na página 5 e faz as perguntas, tá? Pergunta número 1. Quais características mais chamaram a atenção na obra? Então, lá nos exercícios de vocês, a questão número 1 é página 4 e 5, porque ela está relacionada ao conteúdo da página 4 e 5, mas as questões elas estão ali na 5, né? Então, a pergunta número 1 é justamente essa: quais as características mais chamaram a atenção nas obras? Nas 3 obras, tá? Ali a de Cavalcante, que está na página 5, a da Tarsila do Amaral, a Urutu, que está na página 4, e, por fim, a do Vicente Monteiro, a Pietà, tá? Então, ela é uma pergunta, na verdade, mais especial, para pessoal, né? Para vocês observarem bem as imagens, as características, podem tentar trazer alguma referência de algum dos movimentos de vanguarda, tá? Qual que vocês acham que se aproxima mais dentro daquelas nomenclaturas estudadas no bimestre anterior, enfim, vocês vão trazer
todas as referências que vocês observaram ali naquela atividade, tá? Naquela primeira pergunta. A segunda pergunta: ao analisar as obras, você percebeu alguma das características modernistas descritas na página anterior? Quais? É o que eu acabei de dizer, né? Para tentar, lá dentro daqueles 7 movimentos de vanguarda, que são divididos dentro das vanguardas europeias, vocês vão buscar qual que ela se aproxima mais. Então, na verdade, essa resposta já guardam para a segunda, né? Já responde a segunda pergunta. Vamos lá, a terceira. E ali vocês podem ver na pergunta 2, desculpa, que ele pergunta quais, por que isso? Porque pode, às vezes, uma única obra dessas que vocês estão observando, aquelas 3 ali, vocês acreditarem que se aproxima de mais de um movimento. É isso que ele está perguntando. Às vezes, eu acho que essa daqui, ela fica parecida, ela fica dentro das características ali do cubismo e do fauvismo, né? Por exemplo, né? Isso acontece bastante na vanguarda, né, no modernismo brasileiro. Ele é bem misturado, né? Então, por isso ele fala quais. Vocês podem trazer mais de um exemplo e, claro, dizer por quê. Por que ele se aproxima mais, né? Qual que é a referência ali? Por causa das cores, por causa da geometria e por diante. E sua opinião, nessas obras, os artistas buscavam transmitir a realidade de maneira fiel, ou seja, vamos pensar no naturalismo, né, gente, que vocês já estudaram. O que era o naturalismo? A imagem, lembra que a gente fez até um exercício no bimestre passado, em que tinha uma pintura de natureza morta, que eram frutas, tinham jarros, né? Enfim. E embaixo tinha uma imagem de natureza morta também, mas cubista. E aí você tinha que fazer um comparativo, né? Então, o que acontece? O naturalismo ali, né? Enfim, as obras mais acadêmicas, mais tradicionais, eles buscavam justamente isso, a perfeição de detalhes, de perspectiva, de entonação, ou seja, a cor, né, a luz, o efeito de luz e sombra, né? E aí, quando entra na vanguarda, isso acompanha fielmente? Essa é a pergunta número 3, tá? Não sei, eu acho que até aqui tá bem tranquilo, né, para responder. Sim, até aqui tá. Então tá. Então vamos ver o resto. Exercício página 6. Vamos abrir. Escolha um dos pintores modernistas brasileiros das obras apresentadas na atividade anterior e realize uma pesquisa sobre ele. Além de pesquisar sobre a vida e a obra do artista, escolha uma de suas produções e apresente-as para os colegas. Para isso, considere suas respostas às proposições a seguir. Vocês têm que responder aquelas perguntinhas ali. Ele está trazendo, claro, uma sugestão de atividade presencial. Aí, o que eu fiz? Na descrição das atividades de vocês ali no Word, eu modifiquei. Eu fiz, então, já, né? A gente não pode fazer ela para apresentação. Eu fiz ela sem apresentação. Então, se você puder fazer uma pesquisa, escolha um artista. Isso que eu estou lendo agora é a minha descritiva, tá? E fale mais sobre ele. Se não for possível, não se preocupe. Escolhi uma obra e fiz algumas observações sobre o artista que a criou para vocês. Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei um dos artistas que, na verdade, já está até... Se vocês folharem a apostila de vocês, vocês vão ver que nos conteúdos posteriores, ali na página 10, ele já fala do Abapuru e a Tarsila do Amaral. E eu trouxe ele para a gente discutir agora, caso, né, alguém não conseguisse fazer a pesquisa. Eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui hoje, que todo mundo que entra no MET tem algum tipo de acesso à internet, né? Mas tem os colegas que pegam impresso lá na escola e não tem, por isso que eu coloquei aquele exemplo que, na verdade, já estava ali na apostila de vocês, né? Era só para auxiliar e vocês podiam usar ele ou
vai pegar qualquer uma daquelas obras que vocês viram ali na página 4 e 5, por exemplo, né? Aquelas mesmas que vocês fizeram as respostas da 1, 2 e 3, tá? Então, ali, o Vicente Monteiro, a Tarsila do Amaral e o de Cavalcante. Vocês podiam pegar qualquer um desses artistas, tinha que pesquisar um pouquinho, falar a vida do artista e escolher uma de suas produções. Então, por exemplo, quando eu coloquei ali o Abapuru, da Tarsila do Amaral, eu não usei o Urutu, que é a obra que está aqui disposta para vocês na página 4 e 5. Por quê, gente? Porque é para vocês pesquisarem sobre o artista e uma obra diferente. Então, por exemplo, se eu escolhesse o Vicente Monteiro, não era para vocês trazerem a referência da Pietà, era para buscar uma outra obra de Vicente Monteiro. Era isso que ele estava pedindo para vocês, tá? E aí, a apresentação, obviamente, não vai acontecer, mas eu coloquei os itens para a resposta. Então, as perguntas ali, as observações da página 6, eu deixei para vocês responderem. Eu vou ler, né? A gente não vai conseguir fazer a apresentação para a turma inteira, mas eu vou ler e vou corrigir, né? Então, por isso que eu pedi para vocês escreverem ali. Então, peraí, só um pouquinho. Tá, professora, assim, eu vou pesquisar sobre o artista ali que eu escolhi. Aí posso te mandar pelo Word, que é melhor, eu já pego a foto, já colo e já te mando. Isso. Aí, a pesquisa que eu fizer sobre o artista tem a ver com as perguntas ou não? É só sobre as outras obras? Não, ele Não. é só. Pode falar, pode fazer uma referência. Sei lá, tu escolheu o Monteiro, tu vai falar sobre uma outra obra dele, mas quer fazer uma referência a Pietà, pode fazer. Mas as obras que estão ali na página 4 e 5, elas fazem referência para as questões da página 5. Na página 6, eles estão pedindo para vocês falarem sobre outras. Claro que se tu quiser falar um pouquinho sobre aquela dali também não tem problema, mas por que não está sendo cobrado isso ali pela apostila e nem por mim? Porque vocês já responderam na página 5 sobre aquelas ali em específico. Por isso que ele pediu outras, né? Para ampliar aí a análise de vocês, tá? Então, assim, ó, observe a obra e escreva suas principais características. Aí, a obra que tu escolheu, não as que estão ali. Não aquelas ali da página 4 e 5. A outra que tu escolheu Monteiro, uma outra obra. Eu vou falar, eu escolhi o artista tal, pode falar sobre ele, né? Enfim. E aí a obra tal, e aí tu vai responder aquilo ali, né? Pesquise e explique o movimento de vanguarda europeia que inspirou a elaboração da obra do artista escolhido. E aí, ó, viu, de novo ele fala, pode haver mais de um, né? Mais de um movimento. Então, eu escolhi a Tarsila do Amaral, ela se aproxima mais do cubismo e do surrealismo. E aí, por que eu acho que ela se aproxima mais, né? Enfim, vocês vão explicar por que isso e por que ela se inspirou naquela forma. Então, isso vai entrar dentro da pesquisa de vocês, tá? E por fim, faça uma leitura da obra, tentando perceber os seus elementos, o que o artista pretendeu expressar por meio da criação artística, por exemplo, uma crítica social, um sentimento, uma denúncia, um desejo de romper com regras e padrões estéticos ou comportamentais. Então, o que acontece? Existem várias obras aqui, vocês vão ver, né? Ali de Cavalcante já traz uma questão, ó, mulatas, né? E aí vocês vão fazer perder tempo, olhar a imagem, né? Olha a imagem ali da página 5 dele, tem lá atrás, tem uma mulata deitada, enfim, né? Ou a expressão do rosto delas. Qual o assunto que vocês acham que ele quis abordar ali nessa obra, né? Se tem alguma referência ali, ó, ele já deixa social, de denúncia, ou só queria romper com regras estéticas, né? Por exemplo, o Urutu ali, né? Por diante. E aí vocês vão fazer os comentários de vocês com relação à obra que vocês escolheram, que não é essas da página 4 e 5. E por fim, entendeu, Dani, essa última questão aqui, ela é um pouquinho mais complicadinha, mas eu acho que
que deu para entender ali, né? Se tiver dúvida, pode abrir o áudio e perguntar. E ali, por fim, eu acho que é a última atividade de vocês, deixa eu confirmar. É a última atividade de vocês. Aí tem na página 7. Faça uma releitura da obra que você escolheu. Aí sim, gente, pode ser tanto a obra que tu escolheu para fazer a pesquisa, como aquelas 3 ali, tá, gente? Aqui na apostila me parece que ele queria mais a obra da tua pesquisa, mas pode ser uma daquelas ali de 3, não tem problema, tá? Não aperrenha isso, não, tá? E aí ele traz um lembrete, ó. Lembre-se que releitura não é uma imitação de uma obra já existente, mas a criação de uma nova obra inspirada nela. Foi aquilo que eu falei para vocês semana passada já. Releitura não é criar, não é copiar a imagem. Ah, vou fazer ela bem parecida. É tu trazer novas referências. Claro, tem que ter uma relação ali entre uma obra e outra, tem que perceber. Mas tu tens que ter uma relação de uma com a outra. Deixa eu abrir aqui a Pietà para mostrar para vocês a releitura ali que ele mostrou. Peraí, deixa eu abrir aqui e eu vou mostrar. Professora, Pode falar. a minha internet tá uma coisa, essa internet. Ai, Minha todo amiga mundo, falar né? Que loucura que 500 é. vezes e tá horrível. Aí saiu agora, pareceu que alguém tinha me tirado e depois eu não consegui mais entrar. Então, eu não sei o que a professora falou sobre a página 7. Não sei se ela Ai, falou meu alguma Deus, eu coisa. nem vi que tu saiu. Mas eu tô da página 7 eu tô falando agora, tá? Só a página 7 que faltou para ti? Sim, só a página 7. Tá. Então, na página 7, é isso que eu falei agora. Vocês vão escolher qualquer uma das obras, e aí ele traz aqui na apostila que seria uma obra que tu escolheu para fazer as questões da página 6, mas o que eu falei para os colegas é que pode ser também uma dessas obras aqui entre a página 4 e 5 para fazer, não tem problema, tá? Pode escolher. É mais legal vocês fazerem da que vocês pesquisaram, mas também pode usar uma dessas aqui, tá? E aí ele pede para vocês fazerem uma releitura e ele diz que releitura não é imitação, era isso que eu estava falando, tá? Então, por exemplo, a primeira obra de Monteiro Vicente, lá da página 4, ela é uma releitura à obra do Michelangelo, ela já é uma releitura, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou tentar abrir aqui a obra Pietà para vocês olharem. Essa é uma escultura, como eu disse, não é pintura, é a obra original, a Pietà de Michelangelo, que ele tentou reproduzir, ó. Então é essa obra aqui. Deixa eu ver se está claro. É a Virgem Maria, a Virgem Maria com o menino Jesus no colo morto, né? Então, Pietà, essa é a obra original. E aí ali ele fez a releitura, né? Ele colocou com referências ao movimento mais de vanguarda, mais modernista, mas também tem uma mulher com o filho no colo, né? O filho largado ali no colo. Então seria dessa forma. Não é. A gente tem uma referência, quando a gente olha ali aquela ali, a gente consegue lembrar dessa obra aqui de Michelangelo Pietà. Mas cada um tem uma característica, e é aquilo que eu falei para vocês semana passada. Vou trazer de novo o exemplo da semana passada, para tentar deixar mais claro, tentar refrescar um pouco melhor a memória de vocês, tá? Então vamos para a obra clássica de todo dia, que é a obra que eu sei que todo mundo conhece, né? Que é a Mona Lisa, que é o meu exemplo básico de toda a aula, né? A Mona Lisa, ela a pintura, então, é o retrato, né? De uma mulher que tinha acabado de ganhar neném, então foi um quadro encomendado pelo marido dela, eles eram comerciantes, né? Foi um quadro encomendado pelo marido dela para Leonardo da Vinci, e ele pretendia, na verdade, fazer uma homenagem, registrar aquele momento, né? Então, na época, as mulheres que tinham acabado de dar à luz, elas usavam um véu, tá? Então, por isso essa referência ali, ela tem um véu bem transparentezinho aqui, assim, né? Que mostra bem sutil. E aí, o que acontece? Se a gente fosse fazer uma releitura da Mona Lisa,
que a gente ia fazer? Tá? Então, por exemplo, para ter uma referência com a obra anterior, a gente poderia colocar ela naquela posição, né? Que ela fica lá com o braço, assim, o rosto, né? Aquela paisagem ali de fundo, mas aí a paisagem já poderia começar a brincar, né? Então, se fosse um retrato, ou seja, hoje em dia, né? Um retrato de uma mulher que acabou de dar à luz, tá? Uma homenagem ali, uma comemoração, na verdade, ali, né? Como que seria hoje em dia, né? Como que seria representado este momento hoje em dia? No de Leonardo da Vinci está falando de um período bem clássico, bem religioso, né? Hoje em dia, como é que seria isso, né? Poderia trazer, de repente, uma brincadeira, enfim, né? Hoje em dia se fala muito sobre a, enfim, os papéis da mulher aí dentro da família, né? Então, faz o almoço, e faz não sei o quê, e cuida, e trabalha, e responde, né? E ainda cuida do filho. Então, a gente poderia fazer uma brincadeira com isso também, né? Por exemplo, né? Trazer, ou seja, o retrato daquela mulher para hoje em dia, mas tendo uma ligação entre uma obra e outra, ou seja, o tema é o mesmo, mas eles vão fazer uma nova obra em cima daquilo ali, trazendo as referências de vocês, a realidade de vocês. Então, isso é releitura, gente. Releitura não é copiar a imagem, é trazer o tema, mas fazer uma nova obra, uma nova com o teu ponto de vista. Por isso ela está relendo, é o teu ponto de vista, né? Então, por isso é importante também, quando vocês forem fazer, escolher a obra para fazer a releitura, prestar atenção nas características dessa obra, para vocês terem domínio do que vocês vão falar, né? Saber o porquê que é aquela obra, o que ela está representando. Então, vocês vão fazer a pesquisa, né? Da obra para poder, vão ter que estudar aquela obra para poder fazer a releitura. Por isso que ele fala ali, eu disse para vocês que vocês poderiam escolher as outras obras, né, as que já estão na apostila, mas é mais bacana vocês pegarem a que vocês escolheram da pesquisa, que daí vocês já vão estar com meio caminho andado. Certo, gente? Ô, professora, certinho. Eu queria perguntar um exemplo que eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que é aquela obra Abapuru, não sei. Se eu fosse Sim. fazer uma releitura dela, eu poderia, em vez de fazer a perna grandona, fazer tipo a cabeça, a mão, ou não? Tipo, não é assim. Ou é? Pode fazer. Ele tem que ter uma referência, tem que lembrar e saber qual obra tu está querendo tratar. Mas pode fazer a diferenciação, não tem problema. Pode fazer ela Ah, com tá, obrigada. nada. Deixa eu ver. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou fazendo a chamadinha aqui de vocês enquanto isso. Deixa eu pegar aqui e anotar de hoje. Zero oito do 6. Turmas 80. Não, 91. Eu tô querendo colocar vocês no oitavo ano de novo. 92. Muito bem. 13 alunos, que pouquinho, né, gente? Semana passada acho que tinha dado 10 alunos. O que será que está acontecendo? Professora, na maioria das aulas. Hum, Tô me escutando. Na maioria das aulas tá assim, tá tipo 10 pessoas, 13 pessoas, sendo que os dois nonos dá tipo 50 pessoas. E são pois sempre é. os mesmos. Porque no começo não estava assim, no começo tinha bastante gente participando. E sempre as pessoas que participam sempre são as mesmas. Sempre. Será que o pessoal está sem internet? Às vezes pode ser isso, né? Não sei, eu acredito que é porque não querem participar mesmo, porque a maioria do pessoal que eu conheço que não tá participando tem internet. É, fica no WhatsApp, mas na aula não entra.
É bem assim. Paciência, né? Eu Depois, só sei, eu pode só sei falar. que antes das aulas eu ficava assim, pessoal, ó, atividade tal, tal dia. Aí eu ficava perturbando todo mundo, mas eu não sei se eu vou continuar perturbando. É o interesse, né? Cada um tem seu interesse ali, né? Só não vão poder reclamar depois que não ficaram com dúvida, né, para responder. O Eu, por- Giovanni deve, o Giovanni deve até me chamar de chata, tanto que eu peço ajuda pra ele, porque quando eu não entendo o conteúdo, eu vou lá e peço pro Giovanni, ele deve até me chamar de Tá chata. certo. Que bom que o Giovanni ajuda, né? Parabéns. Tem que um ir ajudando o outro, né? Neste momento. Ajuda, ele ajuda bastante, assim, não sei se é só eu, mas provavelmente bastante gente pede ajuda pra ele, mas ele me ajuda bastante nas atividades. Que bom. Vamos ver. Ana, é porque nem todo mundo tem tempo também. Uns trabalham ou cuidam da casa dos irmãos. É, pode ser, né, Ana? Giovanni, eu concordo com a Ana. Todo mundo trabalha em casa praticamente. Uhum. É, tem isso. Mas algum momento, de repente, né, Ana? Pode ser que não entre em todas as aulas, nem todos os dias, mas algum momento pode ser que entre, né? Ou não precisa também ficar até o final. Entre aqui, tiver alguma dúvida, pergunta e pode sair. Não precisa ficar aqui no chat 100% se tem alguma outra tarefa, algum outro compromisso, mas pode entrar, ficar 5 minutinhos. Só o que não dá é para nunca entrar, nunca perguntar nada e depois dizer que não entendeu. Tem que pelo menos fazer as atividades, né? Porque senão a gente Tipo subentende que assim, não tem dúvida nenhuma. eu acho que tem umas vezes assim que eu também não consigo entrar, mas até que eu consigo entrar, assim. Mas se não consegue entrar, depois vai no grupo, pergunta o que que falou, mas tem gente que nem isso faz, então acho que vai do interesse também da pessoa. Tem de tudo, né? Não vamos ficar julgando também agora, né? Esperamos que dê certo. Agora a gente vai até agosto, né? Até começo de agosto, pelo menos, na online. Esse é meu caso. Não sou toda ocupada, mas tenho irmão pequeno para cuidar. E isso me faz atrasar bastante atividade às vezes. É isso mesmo, mas estás aqui agora, né? Hoje conseguiste, a gente vai intercalando uma atividade com outra e vai dando certo. Gente, a gente tem uns minutinhos ainda. Eu tinha convidado vocês para corrigir aquelas primeiras questões da outra semana, porque as da apostila eu já corrigi. Vamos corrigir agora? Ou alguém ainda ficou com alguma dúvida dessa semana? Tá, então vamos lá. Eu vou abrir aqui aquelas lá. Deixa eu abrir aqui. Nono ano. E aí era aquele exercício 1, 2 e 3, tá? Que eu tava começando a ler quando a gente foi para as atividades dessa semana. Lá do dia 13/5 a 26/5, tá? Então, aqui, ó. Exercício número 1. Marque a alternativa que melhor completa as lacunas do texto a seguir. Na arte Tananã, existiam documentos chamados Tananã, nos quais alguns artistas se preocupavam em especificar o que poderia ou não ser considerado arte daquele determinado movimento. Isso daí ele traz ali os exemplos, né? Expressionismo, realismo, fauvismo, cubismo, enfim, etc.
Na arte tananã, isso não acontece, porque esse tipo de arte é plural e não existe algo que defina previamente. O que ele está falando? Ele está falando dos manifestos, tá, gente? Então, o que acontecia? Dentro das vanguardas, até falei para vocês semana passada, né, que no Brasil não acontecia isso, né, de ter os manifestos, assim, porque não teve a separação bem precisa das vanguardas. Mas na Europa era normal isso acontecer. Eles faziam, então, sei lá, por exemplo, um manifesto que teve foi do surrealismo. Então, um dos artistas que pertencia ali àquele movimento, ele fazia um texto, né? Acho que foi o Teaser que fez um surrealista, se eu não me engano. Acho que foi. E aí ele fazia um texto. O Teaser fez uma receita, como se fosse uma receita de bolo, mas falando sobre a receita de como que era uma arte para ser considerada surrealista. E aí ele vai lá e eu não me lembro agora exatamente o texto, né? Mas ele vai lá e coloca meia dúzia de loucura, por exemplo, né? Misturada com não sei, com, enfim. Esse foi o manifesto dele. E aí eles publicavam no jornal aquele manifesto dizendo: nós somos surrealistas, nós somos assim, né? Então era dessa forma. Então ali ele já tem até a resposta, né? Qual que é o manifesto? Então, ó, é a alternativa B. Na arte moderna, existiam os documentos chamados manifestos, nos quais alguns artistas preocupavam especificar. Enfim, a última lá, na arte, então, contemporânea, isso não acontece, porque esse tipo de arte é plural e não existe uma Lembra que eu falei para vocês? E quando chega, tem até um vídeo, né, lá na plataforma ON, na nossa primeira aula de vanguarda, que o que acontecia? Quando chegou o dadaísmo ali, então o último ismo das vanguardas, eles já chutaram o pau da barraca com relação a esses manifestos. Eles disseram que eles se consideravam um movimento anti-arte. Eles não queriam ter nenhum tipo de classificação. Eles achavam que a arte não precisava ter uma classificação. E aí, e esse pensamento, ele acabou, né? Eles, inclusive, diziam que não precisava ter um objeto artístico, ou seja, uma escultura, uma pintura, né? Enfim. Então, esse objeto, aliás, esse pensamento, né? Ele acabou levando para a nossa arte até contemporânea. Esse é o pilar da arte contemporânea, de que ela não precisa ter um objeto específico, né? Ela é mais preocupada com a sensação que ela causa do que com a perfeição da técnica, né? O domínio da técnica. Claro que tem arte contemporânea bem ainda clássica, né? Enfim, mas eu estou falando do pensamento geral do que a gente vê acontecendo aí com performance, happening, teatro também acabou, né? Enfim, se expandindo mais, enfim, todo tipo de arte teve essa consequência. Então, por isso que ele fala ali que acabou levando para a arte contemporânea, né? Por isso que ele traz, esse é o pensamento geral que já começou lá na vanguarda do dadaísmo com o Marshall Duchamp, né? Lembra aquela história que eu falei para vocês do mictório que ele colocou? Acho que já acontece desde o ano passado, já conto essa história para vocês que ele mandou para a exposição de arte. E aí ele disse que o mictório não era arte, mas sim o espanto das pessoas, né? A revolta, enfim, o que eles pensaram ali naquele momento. Então é por isso. Vamos lá para 2. VUF para surrealismo. Gente, essa eu acho que 90% dos alunos acertaram. É muito mamão com açúcar essa, né? Surreal é o mesmo que irreal? Difícil, hein, gente? E agora? Por que não, Giovanni? Eu penso assim, que o surreal é algo, tipo, impressionante que se compara um pouco à realidade. Agora, algo irreal é onde não se traz um sentido da realidade, onde não se traz
não se traz um sentido, não se traz uma lógica, assim. Uhum. Mas o surrealismo, ele não buscava justamente sair da lógica? Não era esse o pilar dele? Então, o surrealismo, ele, como ele mostrava sair da lógica, queria espantar, mostrar as emoções, algo surreal mesmo, algo impressionante para impressionar. Agora, o irreal é algo que a gente nem pode imaginar, uma fora da realidade. Eu entendo a tua dúvida, a tua dúvida não, a tua classificação, Giovanni, mas na verdade eles são sinônimos, né? Que o irreal e o surreal, o surrealismo, o princípio deles era justamente ir atrás do irreal. Então eles iam na busca de sonhos, na busca de fantasias, né? Enfim, eles traziam um mundo paralelo. Então o surrealismo, eles são na verdade sinônimos um com o outro, tá? Vamos lá então para B. No surrealismo não existem elementos da realidade. Agora sim, essa é um pouquinho mais difícil, né? Não existe, gente, eles excluem qualquer elemento da realidade? Não, né? A gente viu, inclusive, eu pisei bastante com vocês, falei quase todas as aulas do Magritte, que o Magritte é importante, né, para quem vai fazer Enem. Continuo reforçando aí a minha campanha. Estudem Magritte, deem uma olhada nele, que ele é importantíssimo. Salvador Dalí, a gente estudou bastante, mas Magritte a gente não estudou tanto, então por isso tem que eu chamo a atenção, reforço, tá? Magritte, ele ia em elementos reais, ele tirava do contexto, lembra do cachimbo lá que eu falei para vocês? E isso não é um cachimbo, por quê? E não era um cachimbo porque não estava pegando, era a imagem de um cachimbo, né? Mas era um cachimbo, ali, era a imagem do cachimbo. Então tinham elementos reais ali no meio, né? Talvez por isso que tu trouxe aquele teu questionamento, né, Giovanni? Se a gente pensar por essa ótica aí de que tem elementos reais, mas a ideia que é surreal, às vezes a gente pode também interpretar um pouco sobre a questão de ele ser real ou não ser, né? Ser real ou não ser, é um sinônimo ou não. Isso mesmo. Se a gente vai adiante, né, do pensamento, a gente confunde um com o outro mesmo. Então vamos lá. Os sonhos são explorados na estética surrealista, eu já falei isso para vocês. Eu vi aqui no livro e a lógica é diferente. Uhum. Então, os sonhos são, né? Era um dos principais elementos, inclusive, deles, era explorar o mundo dos sonhos, né? O surrealismo não tem nenhuma ligação com a psicologia. Tem, né, gente? Eles vão justamente buscar dentro da, das teorias de psicoanálise ali, Freud, por exemplo, né, para trazer esse mundo aí da imaginação, né? Então, ele tem, inclusive ali dentro dos manifestos, né, e das obras surrealistas, eles se apoiam muito em Freud para trazer a fundamentar, né, as ideias deles. Vamos ver. E aí, tem o terceiro, que também é de VOF, só que dele é um pouquinho mais difícil, né? Com base em seus conhecimentos sobre as artes do século XX, ou seja, vanguardas, né? Marque VOF. As fronteiras entre as linguagens artistas não foram exploradas ao longo destes séculos. Pelo contrário, eles extrapolaram essa é a base, eles queriam extrapolar essas fronteiras, né? Quebrar essas barreiras. As obras desse século, em geral, estavam a serviço da beleza e não promoveram nenhum tipo de provocação ao público. Pelo contrário, eles queriam era provocar, né? A beleza e perfeição, a gente está falando de renascimento, bem anterior aí, né? Então, eles queriam provocar, é o contrário. As linguagens do teatro, da dança, da música, das artes visuais foram combinadas em muitas obras. Verdadeiro, né? Cada vez mais se rompia a divisão de uma área com a outra, né? Uma seara com a outra. Elas queriam cada vez ficar mais próximas. Isso aconteceu muito no dadaísmo ali no final, né?
O corpo e a presença do artista em meio público tiveram pouca importância na maioria das obras produzidas nesse período. Nada a ver, né? Inclusive tem ali Cubismo, Les Evangelhos de Avion, que é um estudo da apresentação do corpo. Ele trabalha o nu, que já vinha sendo discutido, isso é matéria lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver isso, mas ele já vinha sendo discutido. O que aconteceu? O corpo, a forma de representação do corpo lá no período clássico, ela era feita de uma forma. No Renascimento, de outra, porque a gente estava falando de um período mais cristão, né? Que passou ali pelo período ali do cristianismo da Idade Média. E aí, assim, ele foi se apresentando com algumas regras, né, durante um bom período. E aí, aqui nas vanguardas, aliás, já em alguns movimentos anteriores, ele já vem também sendo apresentado de outra forma, mais artística, não tão religiosa, não tão ligada à mitologia. E aí, no cubismo não, nas vanguardas também ele traz uma nova experimentação, tá, gente? Eu acho que não há tempo para mais nada, né? Semana que vem, Deus quiser, a gente volta a se encontrar. Vocês estão dispensados. Se tiver mais alguma dúvida, pode ficar aqui, pode perguntar que eu ainda respondo aqui para vocês. O resto já pode saindo.